Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E vamos continuar falando um pouquinho aqui sobre a escrita de um artigo científico e dessa vez como escrever a discussão desse artigo. Então o nosso foco principal aqui será no artigo de revisão, tá? Mas também darei algumas dicas e alguns detalhes que podem ser utilizados para a escrita de outros tipos, né, de desenhos de estudo, mas também focando aqui na discussão. Então, não se esquece, deixa aí o seu like, também ativa o sininho, se inscreve aqui no canal e compartilha esse conteúdo com os seus colegas que também estão aí no meio da escrita de um trabalho científico, tá bom? Então, vamos lá, vamos entender um pouco aqui sobre a discussão. Gente, talvez a discussão seja um elemento que mais requer atenção, tá? É um elemento que você precisa escrever, deixar um pouquinho, né, de lado, pegar aquele material novamente, reler, corrigir os próprios erros que vocês irão identificar, enviar para o seu orientador, receber essas correções e tenho certeza que elas existirão, corrigir, deixar um pouquinho de lado novamente, pegar 2 dias depois, reler, e esse é o processo, tá? Então, a discussão, ela requer muita atenção, ela requer muita leitura, principalmente, e muita contextualização com outros trabalhos científicos, tá? Então, basicamente, essa discussão, perdão, ela será dividida em 3 partes principais. Primeiro, é o primeiro parágrafo, no qual você irá relembrar os objetivos e também explicar os principais resultados que você verificou naquele trabalho. Depois disso, aí do segundo parágrafo em diante, você começa a comparação dos resultados. A comparação e a explicação dos resultados. E o seu último parágrafo tende a ser as limitações do estudo. Então, basicamente, o que você encontrou de dificuldade para conduzir, para escrever aquele trabalho. Com base nisso, existe, né, trouxe essa partezinha nesse trecho desse artigo publicado, onde eles colocam também 5 dicas, né, para a escrita da discussão de um artigo científico. Primeiro, realce dos achados relevantes e originais, avaliação crítica da própria pesquisa, limitações e aspectos positivos, comparação crítica com a literatura pertinente, interpretação dos achados e a conclusão, colocando ali um pouco das implicações práticas, perspectivas, algumas recomendações, tá? Essas orientações aqui, né, essas indicações que esse autor traz, servem para vários tipos de estudo, mas iremos focar a partir de agora numa revisão. Então, note, o primeiro parágrafo, gente, ele deve apresentar ao leitor qual foi o objetivo daquele estudo e, principalmente, o que é que você encontrou na sua revisão, tá? Trazer o objetivo, relembrar o objetivo, pode ser interessante, por quê? Porque aquela pessoa que começou a leitura, né? Introdução, métodos, resultados, e agora chegou aqui na discussão, possa ser que ao chegar na discussão, ela não tenha mais a lembrança em relação a quais foram os objetivos do estudo. Então, nesse momento, você vai lá e relembra, ó, gente, portanto, o nosso estudo teve como objetivo tal coisa, e logo na sequência, após os análise dos dados, após a seleção do estudo, então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, baseado em nossos, né, dos resultados de nossa meta-análise, nós encontramos que a realização do treinamento muscular no pós-operatório tem um impacto positivo na força muscular inspiratória e expiratória, no pico de fluxo, volume corrente, tempo de estadia hospitalar. Porém, não altera a capacidade funcional, tá, desse perfil de paciente. Então, veja que eu coloco aqui, faço um resumo dos meus resultados, beleza? Lá no resultado, você criou aquela tabelinha bonitinha, onde tinha cada linha um autor, o que esse autor fez, qual foi o objetivo daquele estudo,
né? O que o grupo intervenção realizou, o que o grupo comparação realizou, o que foi avaliado e o que foi encontrado, resultado, tá? Individual. Aqui você faz um geralzão. Ó, então, com base em todos os artigos que eu selecionei, os 5, 6, 10 artigos que eu selecionei, eles verificaram isso. E aí você traz quais foram os resultados encontrados. No segundo parágrafo, gente, do segundo parágrafo em diante, o que você precisa? Primeiro, liste os seus desfechos. Às vezes, e observe aqui, ó, por exemplo, nessa discussão, nesse primeiro parágrafo aqui da discussão, que tem ali força muscular inspiratória, força muscular expiratória, pico de fluxo, volume corrente, tempo de estadia, capacidade funcional. 6 variáveis, 6 desfechos. Todos esses desfechos apresentam o mesmo peso? Não. Apresentaram o mesmo resultado? Não. Eu tenho alguns desfechos com resultado muito mais relevante e outros com resultado um pouco menos relevante. Então, na hora de construir aqui o meu segundo parágrafo em diante, eu vou listar esses desfechos. Eu avaliei capacidade funcional, avaliei qualidade de vida, avaliei força muscular. Devo começar o meu segundo parágrafo por onde? Comparando os desfechos mais fortes. De todos os artigos que eu selecionei, a qualidade de vida foi a que mais teve melhora quando aplicado o exercício físico. Pronto. Então, eu vou começar minha discussão falando sobre capacidade funcional, falando sobre força muscular, falando sobre a variável desfecho que mais teve repercussão positiva, tá? Chama atenção logo para aquela variável. E depois vou na sequência, tá? Quem teve ali um resultado meio, né, em cima do muro, fica depois. Quem eu não consegui verificar a melhora, por exemplo, fica lá para o final, tá? E a ideia, gente, é comparar e não só comparar, principalmente explicar os resultados. Então, vejam, eu posso colocar o seguinte, Silva verificou que houve melhora da força muscular, resultado esse que corrobora com Souza, ao aplicar exercício físico em pacientes que possuem lúpus, tá? Então, eu comparei, estou falando assim, Silva encontrou melhora, Souza também encontrou melhora. Entretanto, não fica só aí. Eu preciso dizer o seguinte, como é que esse exercício físico pode contribuir para a melhora da força nesse perfil de paciente, tá? Então, eu trago, Silva e Souza mostraram que, ao aplicar exercício físico em pacientes com lúpus, existe um aumento da força muscular. Ponto. Esse aumento da força muscular, ele é gerado, e aí você coloca uma explicação. Essa explicação, ela pode vir do próprio artigo. Então, lá o autor já começou a criar teorias, né, do porquê aquele exercício ele funciona, tá? Mas eu também posso criar possibilidades, tá? Criar explicações. Então, eu digo, provavelmente, esse resultado ele foi obtido por esse motivo. E eu posso trazer, quando eu coloco aqui, autores externos são permitidos, como assim? Pense numa revisão. Na revisão, você selecionou lá 5, 10 artigos. A discussão é desses 5, 10 artigos. Então, é um discutindo com o outro. É um sendo comparado com o outro. Eu não posso pegar um autor, um 11º autor, que não está naquela minha lista, e também colocar esse autor para discutir com os demais. Por quê? Porque se aquele autor ele não entrou na lista dos meus resultados, é porque ele não corresponde ao que eu estou estudando. Ele pode até também ter pesquisado sobre o assunto, mas ele não se encaixa no tipo de discussão que eu preciso, tá? Então ele não pode aparecer. Entretanto, se esse autor aparece para embasar sua fala, para embasar sua justificativa, ok, tá? Então eu posso colocar, Silva e Souza, eles corroboram que o exercício físico melhora a força muscular em pacientes com lúpus. Ponto. Essa melhora,
ela pode ser obtida, pois o treinamento muscular, o exercício físico, ele acaba aumentando, gerando hipertrofia das fibras do tipo 2, que são fibras de força. Então, vejam, essa questão agora que eu estou explicando como o exercício físico pode contribuir para esse tipo de paciente, não fui eu que criei, não saiu da minha cabeça, eu não acordei de manhã cedo e falei, opa, fibra tipo 2 é fibra de força. Não, isso é de um outro autor. Então, eu posso trazer esse outro autor para embasar, tá? É uma citação que eu estou fazendo daquele autor. Não, ele não está sendo usado para comparação com os resultados nem de Silva nem de Souza. Beleza? Pegaram isso? Portanto, você pode comparar tanto autores que tiveram resultados semelhantes e explicar o porquê, né, daquele resultado, e também você pode comparar autores com resultados distintos. Então, ó, Silva mostrou melhora, Souza mostrou que não melhora. Por quê? Por que no trabalho de Silva houve essa melhora e no de Souza não houve? E aí, novamente, o artigo ele pode trazer algum tipo de explicação. Ele pode falar, ó, talvez essa diferença ocorreu porque um utilizou exercício durante uma semana, o outro ficou treinando os pacientes durante 6 meses. Então, essa diferença em relação ao tempo de exposição à intervenção gerou uma repercussão mais positiva. Uma outra explicação poderia ser em relação ao tamanho da amostra. Então, um artigo avaliou 5 pacientes, outro avaliou 100 pacientes. Então, pode ser uma outra justificativa, beleza? Então, você tem que trazer, de novo, comparação de autores que encontraram o mesmo resultado e explicar o porquê daquele resultado, tá? E uma comparação de autores com resultados divergentes. E também explicar o porquê desses resultados divergentes. Beleza? Logo na sequência, entram as limitações do estudo. É o último parágrafo, tá? Quais são os elementos que podem ter afetado os meus resultados? Eu vou colocar, ó, talvez numa revisão, tá? Em relação à qualidade dos estudos. Então, você aplicou lá a escala Pedro para avaliar os estudos e percebeu que muitos dos trabalhos são de baixa qualidade metodológica. Então, isso você não utilizou como um critério de exclusão daquele trabalho, mas é um fator que pode ter afetado os resultados de cada estudo e, portanto, do seu, tá? Às vezes, a quantidade pequena de estudos. Então, fiz a busca lá geralzona, mas achei só 5 estudos. Então, essa é uma outra limitação, tá? Uma outra limitação muito comum em relação à heterogeneidade em relação aos protocolos. Então, um autor fez de uma forma, outro autor fez de outro jeito, e isso pode também gerar, né, um viés no seu artigo. Então, lembrando, limitação de uma revisão, gente, é o que você encontrou de dificuldade. Não é o que os autores encontraram de dificuldade, tá? É a dificuldade para realizar o seu estudo, beleza? Então, essas são as limitações que podem aparecer no último parágrafo, ou existe também hoje uma vertente que fala o seguinte: dilua essas limitações ao longo da sua discussão. Por quê? Porque lembrem, fica meio até chato, né? Você terminar o seu estudo falando sobre o que, é que ele tem de limitação. Seria muito melhor você terminar a sua discussão exaltando os seus resultados, e aí por isso que as implicações práticas, né, perspectivas futuras podem aparecer, mas terminar com as limitações do estudo fica um pouco pesado. Então você pode colocar ao longo do texto, ali no meio da discussão, você coloca um elemento, tá? Exatamente para você dilui e explica quais são as suas limitações, o que você tentou fazer para minimizar também, isso é interessante, beleza? Ou não, você pode deixar no final mesmo, no último parágrafo aí, essas limitações do estudo. Tranquilo, gente? Então é isso. Esse aqui foi um vídeo sobre como escrever a discussão de um artigo. Na semana que vem teremos um vídeo explicando como escrever a conclusão e o resumo desse artigo. Então, a última parte da nossa playlist aqui, né, de como escrever um artigo científico. E é isso, aguardo vocês no próximo vídeo. E para receber a notificação, ativa aí o sininho, tá? Então, se inscreve também aqui no canal para não ficar de fora e não perder as atualizações aqui desse canal.
É isso, até a próxima.